irmão, olá minha irmã, uma alegria ter você novamente aqui nessa quinta-feira para nós podermos ter um tempo com a palavra do Senhor, hoje contemplando o Salmo 78, a história de todos nós. Esse Salmo 78 é um salmo também de Asaf, como nós temos estudado os salmos de Asaf, e é um salmo que o cabeçalho nos traz a informação de que é um masquil. Se você tem acompanhado os vídeos que nós publicamos sobre os salmos, você já sabe o que é um salmo masquil. Temos aqui então uma valiosa instrução de Deus, uma valiosa instrução que ele deu por meio de Asaf. Essa instrução é uma instrução universal. Quando eu trago o título, então, Uma História de Todos Nós, você vai ver no Salmo 78 que trata da história de Israel. Mas nós devemos sempre lembrar que Deus escolheu a nação de Israel para se revelar ao mundo, para se revelar a todos os seres humanos. Então, quando olhamos para a história de Israel, não devemos restringir os ensinamentos para o povo judeu, mas entender que esses ensinamentos é para todos nós, seres humanos, e que foi dado quando Deus escolheu, então, o povo de Israel para comunicar por meio deles. Todos nós somos capazes de entender a palavra do Senhor. Não precisamos ser judeus para entender a palavra do Senhor. Quem nos dá o perfeito entendimento da palavra de Deus é o próprio Deus por meio do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem uma capacidade menor de fazer com que um brasileiro entenda do que um judeu. Ou seja, Deus faz entender a sua palavra por meio do entendimento do poder dado pelo Espírito Santo a qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, com qualquer formação acadêmica. É Deus que faz entender a palavra dele quem ele quer que entenda. Da mesma forma, Deus faz com que não entenda a palavra dele quem ele quer que não entenda. Seja judeu, seja um doutor, seja quem for. Qual é o assunto desse Salmo 78? O assunto desse Salmo 78, como nós já falamos aqui, é Israel. É Israel. Mas Israel, essa lição é para toda a humanidade. Então, é importante para você, é importante para mim, é importante para todos nós de todos os tempos. Então, nós aprendemos com o relacionamento de Deus e Israel, o relacionamento que nós temos ou que devemos ter com Deus. Por um lado, nós vemos nessa história a obstinação, a dureza de coração, a teimosia, o orgulho, a ingratidão do ser humano para com Deus, como também, por outro lado, nós vemos a bondade, a misericórdia, a graça, a justiça do Senhor no trato com os seres humanos. E quando nós olhamos então para esse relacionamento, tiramos preciosas lições para o nosso relacionamento com Deus. O texto é bem extenso, são 72 versículos, razão pela qual não vou, então, trazendo aquele esboço costumeiro que eu trago para os irmãos, explicando ali, as lições que são tiradas de cada pedaço desse salmo, de cada parte desse salmo, mas eu vou ler esse salmo de uma forma tranquila, de uma forma pausada, talvez com alguns comentários, conforme nós formos fazendo a leitura. É isso que eu farei hoje e passo então a fazer a leitura do Salmo 78 junto com você, usando hoje a nova versão internacional. Creio que esse texto é bem propício para essa dinâmica que nós adotamos hoje. Vamos lá? Salmo 78, poema da família de Asaf. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho para dizer. É muito importante, não só para os judeus, para você também. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Nós aprendemos com o passado. Quando nós olhamos para o presente e lembramos das lições do passado, isso nos garante um futuro melhor. Vamos lá, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos para a próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Nós precisamos passar de geração, passar para os nossos filhos, passar para os netos,
passar de geração em geração os grandes feitos do Senhor. O ser humano é um ser esquecido, ele costuma esquecer muito facilmente. Nós precisamos lembrar constantemente, continuamente, e ensinar nossos filhos e lembrá-los dos grandes feitos do Senhor. Versículo 5, ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, antepassados dos judeus, mas nós que somos cristãos devemos ensinar também os nossos filhos. Versículo 6, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos, então eles porão a confiança em Deus. Lembra que eu falei do futuro? Eles colocarão a confiança no Senhor, tirando lições do passado, aplicando no presente e tendo um futuro esperançoso. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Versículo 8. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele tinha feito. Está vendo como o ser humano é esquecido? Repito 11. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas da pedra. Fez sair regatos e fluir água como um rio. Esse é o nosso Deus. No momento da sede, ele faz romper pedras, rochas e nos dá a água, aquilo que nós necessitamos. Mas o ser humano se esquece. Talvez você se esqueça. Eu, muitas vezes, já me esqueci dos grandes feitos do Senhor. Versículo 17. Mas contra ele continuaram a pecar. Contra Deus continuaram a pecar. Revoltando-se no deserto contra o Altíssimo, deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Veja, o desejo. Eu quero que Deus faça o que eu quero, não o que Ele tem para mim. 19. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando Ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Arrogante, né, irmãos? 21. O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. E a gente acaba deslizando também por esse caminho. 23. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, e fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental. E pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne. Fez chover carne sobre eles, como pó. Bandos de aves, como a areia da praia. E quando a gente olha isso, eles pediram, testaram a Deus, provaram a Deus, mostraram arrogância, mostraram orgulho, mostraram ingratidão, e Deus ainda assim deu a eles o que eles queriam. Mas quando Deus dá o que eles queriam, isso se torna problema para eles. Nós não sabemos o que nós queremos, devemos confiar no que Deus tem preparado para nós. Nós colocamos diante do Senhor as nossas aflições, mas não damos as respostas é Ele quem dá. Assim devem ser as nossas orações. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Vamos seguir. 28. Levou-os a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus.
e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso, tudo continuaram pecando. Não creram nos seus prodígios. Por isso ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo. Quando é disciplinado, se volta para Deus. Logo que as coisas se tornam estáveis, novamente se esquece de Deus. Novamente ingratidão, novamente arrogância, novamente orgulho, novamente é o meu desejo e não mais o de Deus. É assim que o ser humano funciona, não é exclusividade do povo judeu, e não precisa saber muito sobre a cultura judaica para sabermos como isso funciona, porque você sabe como isso funciona e eu também sei. Nós somos assim, não precisamos conhecer a cultura judaica com relação a isso. Você sabe exatamente como é obstinado o seu coração, o meu coração, eu sei como é obstinado o coração do ser humano. Versículo 35. Lembravam-se de Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele é Deus, foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de quem eram meros mortais. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembraram da sua mão poderosa no dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas. E enviou enxames de moscas que os devoraram, e rãs que os devastaram, quando entregou as suas plantações às lavas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo, e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas, e os conduziu como um rebanho pelo deserto, e os guiou em segurança, e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Que livramento, irmãos! Que livramento que Israel teve! Que livramento que aquele povo que estava escravo no Egito teve! Que livramento que você teve do pecado! Que livramento que eu tive do pecado! Que coisa maravilhosa, e muitas vezes nós esquecemos e nos tornamos ingratos novamente. Versículo 54, assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes a terra por herança e deu suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram os seus testemunhos, foram desleais e infiéis, como seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e ao seu esplendor nas mãos do adversário. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. O fogo consumiu os seus jovens, e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada,
as viúvas já nem podiam chorar. Então o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho, fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou à permanente humilhação. Deus permite que os ímpios nos castiguem quando nós estamos errados, quando nós nos entregamos à nossa idolatria, ao nosso orgulho e à nossa vaidade, à desobediência a Ele. Mas esses ímpios que nos castigam, quando nós aprendemos a lição, quando chega o tempo do Senhor, Ele então se levanta e imediatamente repreende e destrói esses inimigos. É isso que nós vemos aqui, é a forma como Deus age com Israel. E às vezes é a forma como Ele age conosco também. Versículo 67. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de... Perdão, eu não li o 66. Fez retroceder... Eu li o 66, eu só não li, eu acho que inteiro. Mas vamos ler novamente. 66. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou permanentemente a permanente humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu o seu santuário como as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança, e de coração íntegro, Davi os pastoreou. Com mãos experientes os conduziu. Deus é misericordioso. E ainda que Ele tenha disciplinado muitas vezes Israel, diante da obstinação desse povo, Ele ainda assim continua mantendo a sua promessa com relação à redenção da nação de Israel. Da mesma forma, ainda que os nossos corações se mantenham por vezes obstinados diante dos mandamentos do Senhor, Ele ainda é misericordioso e manterá suas promessas para contigo e para comigo, porque Ele é Deus fiel à sua própria palavra. E o que Ele diz, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele faz. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem, quando nós trataremos do Salmo 79.